Bom dia, turminha do terceiro ano do Colégio Ideal. Dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje o nosso assunto vai ser leis de Ohm. Antes de iniciar a aula, todos nós da equipe Ideal estamos morrendo de saudade de vocês. Porém, para esse momento, devido às dificuldades que estamos vivendo, o melhor fazer é ficar em casa. Então, todos nós, no seu conforto do lar, vamos continuar estudando. Hoje, o nosso assunto de eletrodinâmica vai ser leis de Ohm. Primeira coisa importante: para existir corrente elétrica, é necessário que o condutor esteja ligado a um gerador. É por meio do gerador que vai ter a passagem da corrente elétrica. Nesse caso aqui, podemos pensar, por exemplo, uma pilha. Para o controle remoto funcionar, é necessário que algo esteja conduzindo corrente, ou seja, algo esteja conduzindo eletricidade para ele funcionar. E o gerador, no caso do controle remoto, é uma simples pilha, uma simples bateria de 1,5 volts. E a segunda coisa importante é o gerador cria dois polos de diferentes potenciais. Se vocês observarem, na pilha ela tem o polo positivo e o polo negativo. E quando conectados no controle remoto ou em algo que funcione à base de pilha, sempre é colocado o lado positivo e o lado negativo ao contrário. Por quê? Porque para gerar essa diferença de potencial é necessário que tenha dois campos, o positivo e o negativo, né? Os opostos sempre vão estar se atraindo. Então, para gerar essa corrente, é de fundamental importância a conexão estar sendo bem feita. Positivo com negativo e vice-versa, negativo com positivo para ter a atração. Se colocar no controle remoto em algo que funcione à base de pilha, os dois lados positivos, eles não vão ter uma passagem de corrente. Dentro da lei de Ohm, a gente estuda ainda o resistor. Muita gente acha, muita gente pensa que resistor e resistência elétrica são a mesma coisa, ou têm a mesma finalidade. Fisicamente isso não condiz, não é certo. Então, um resistor é um fio que oferece certa resistência elétrica à passagem de elétrons. Nos nossos aparelhos eletrodomésticos, vamos encontrar o resistor de dois tipos. Pode ser desse tipo aqui, ou também pode ser desse tipo aqui. O mais comum é esse tipo aqui, que tem a diferença de potencial entre os pontos e ligados por uma mola. Isso aqui a gente vai encontrar no chuveiro. O chuveiro elétrico, quando queima, ou seja, quando a gente não pode, não consegue tomar banho quente nele, a gente troca isso aqui, que popularmente é chamada de resistência. A gente chega lá no mercadinho ou loja de material de construção que vende esses objetos e pergunta: eu quero comprar uma resistência para o meu chuveiro, né? Só que o certo é o resistor. Por quê? E qual a diferença de um para o outro? A diferença é basicamente a seguinte: a resistência elétrica é uma grandeza do resistor, ou seja, quando passa a corrente elétrica por esses fios, o que vai estar sendo medido ali é a resistência elétrica dele. Ou seja, no nosso chuveiro elétrico não tem a resistência elétrica, e sim o resistor. A resistência é a medida da passagem da corrente elétrica pelo aparelho. Então, resistência elétrica é grandeza, é característica do resistor. Ou seja, esse resistor, quando passa a corrente por ele, essa passagem de corrente por ele é chamada de resistência elétrica. E, conceitualmente falando, ou fisicamente falando, a resistência elétrica mede a dificuldade que as cargas elétricas encontram ao atravessarem um condutor. Então, quanto maior a dificuldade dos elétrons se locomoverem
no resistor, maior é a resistência. E também, mais para frente, nós vamos ver o assunto de potência elétrica. Vamos ver que quanto maior for a potência elétrica de um aparelho, essa resistência elétrica também vai ser maior. Então, resumindo o que foi dito, né? Resistor é um fio que oferece certa resistência elétrica à passagem da corrente. Ele pode ser de dois tipos, desse tipo ou esse tipo aqui. O mais comum, o mais convencional a gente encontrar é esse aqui, principalmente em chuveiros. E a medida da passagem de elétrons por esse resistor aqui é chamado de resistência elétrica. Quanto maior for a dificuldade dos elétrons passarem, maior é a resistência do aparelho. Por exemplo, estou falando de chuveiro, né? Quando a gente está querendo tomar um banho quente, nós mudamos a chavinha do chuveiro, né? No chuveiro mais popular, no chuveiro comum do mercado, tem inverno, verão e desligado. Quando mudamos a chavinha para o inverno, significa que a gente quer tomar banho quente. Ao mudar essa chavinha para o inverno, o que acontece? Esse resistor aqui, ele vai se alongar. Tendo esse alongamento, ele vai produzir uma resistência elétrica menor. Então, por isso que a água esquenta. Então, se a gente quer tomar um banho gostoso, um banhozinho quente, nós temos que mudar a chavinha do chuveiro. Alterando a chavinha do chuveiro, o que acontece? Altera esse alongamento do resistor, o alongamento da mola. E mudando esse alongamento da mola, a resistência elétrica também vai mudar. A água sai quente ou a água sai normal, sai fria. E a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm. Ohm é simbolizado por esse símbolozinho aqui que parece uma ferradurazinha. Então, como nós estamos dentro da lei de Ohm, existem duas leis. A primeira lei, que é a lei mais utilizada, a lei mais comum, encontradas no nosso eletrodoméstico, nos nossos aparelhos, que diz o seguinte, né? Primeira lei de Ohm. A tensão de um resistor é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que o percorre. O que ele quer dizer? A tensão, ou seja, o U, né, é a diferença de potencial entre dois pontos de um gerador, né, o ponto positivo e o ponto negativo, é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Ou seja, se eu tenho uma tensão X e vou mexer na sua resistência, essa intensidade de corrente aqui ela vai ser alterada. Quanto maior for essa resistência, maior vai ser a sua tensão. Ou seja, quando ela é diretamente proporcional, quando um aumenta, o outro também vai aumentar. Nesse caso, se a gente aumentar a tensão, a intensidade de corrente também vai ser maior. Né? Se nós aumentarmos a voltagem, né? A tensão é a voltagem, né? Popularmente chamada de voltagem. Ilhéus e Itabuna tem uma voltagem, uma tensão de 120 volts. Ou seja, para essa tensão de 120 volts, eu tenho uma passagem de corrente X. Se nós formos para um local onde a tensão é maior, por exemplo, Porto Seguro, essa tensão ela é 220 volts. Então, lá em Porto Seguro, como essa tensão é maior, eu vou ter também um aumento na sua corrente elétrica. Ou seja, lá em Porto Seguro, os aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, elas vão receber maior quantidade de corrente elétrica do que aqui em Itabuna e Ilhéus, justamente por causa da sua tensão. Quanto maior for a tensão, quanto maior for a diferença de potencial, ou quanto maior for a voltagem, né, são sinônimos, maior vai ser a intensidade de corrente percorrida por ela. Para essa primeira lei de Ohm, nós temos a seguinte formulazinha.
tensão, que é o U, é igual a resistência, né, resistência elétrica que um aparelho é capaz de ter, multiplicado pela sua intensidade de corrente. Então, como eles são diretamente proporcional, à medida que eu aumento a tensão, eu vou estar aumentando também a sua intensidade de corrente. Isso para uma mesma resistência. Se eu alterar a resistência aqui, eu posso diminuir ou aumentar a intensidade de corrente. Então, a nível de cálculo, a nível de questão, a questão vai fornecer dois valores e vai pedir para você calcular um deles. Geralmente, ele fornece a resistência e a intensidade de corrente. Né? Tal aparelho tem uma resistência X e por ele passa uma intensidade de corrente Y. Calcule a sua tensão. Vai multiplicar um pelo outro e acha. Mas também ele pode dar a tensão da resistência e pedir a sua intensidade de corrente. É só pegar a resistência e voltar para cá dividindo, que vocês encontram a quantidade de corrente que passa. A formulazinha é a mesma, porém o procedimento que vai ser utilizado vai depender do que a questão está querendo que você faça. Continuando, né? Como o nosso assunto, lei de Ohm, nós temos a primeira lei que diz que tensão e corrente são diretamente proporcionais. E na segunda lei de Ohm, Ohm, né, que foi o idealizador desse conteúdo, desse assunto, ou seja, o Ohm, o cara que experimentalmente descobriu interações entre tensão, resistência e corrente. Ele, continuando seus estudos, né, verificou que a resistência de um resistor depende de três coisas. Depende do material, depende da dimensão. Quando ele fala dimensão, significa largura e comprimento. Depende da dimensão de um fio, por exemplo. Depende do comprimento do fio e também da largura dele. E o terceiro item que o resistor depende é da sua temperatura. Você pode, quando você está carregando um celular, por exemplo, com o passar do tempo, vocês podem observar que tanto o celular quanto o carregador ele tem um pouco de aumento de sua temperatura. E isso foi, né, verificado experimentalmente por Ohm na sua segunda lei. E o que diz? Para a segunda lei, a resistividade depende do material. Ou seja, cada material condutor tem uma resistividade diferente. Se você tentar conduzir energia com um fio de cobre ou um fio de alumínio, por exemplo, a quantidade de intensidade de corrente vai ser diferente em ambos. Por quê? Porque a resistividade do fio de cobre é diferente da resistividade do fio de alumínio. Então, cada material condutor ele tem a sua resistividade diferente. Quanto maior for a resistividade do material, maior a resistência produzida por ele. Quanto maior a resistência do material, maior a sua resistividade. Aqui eu tentei desenhar um fio. Aqui eu tenho um fio. Por esse fio passa uma certa quantidade de corrente elétrica. E esse fio ele tem um comprimento L, né? Um comprimento que a gente chama de L. Esse A simboliza a área do fio. Note que se eu aumentar essa área do fio, eu vou estar também aumentando a sua resistividade elétrica. Então, se eu pegar um material com resistividade elétrica igual, a diferença entre eles possa ser que esteja no comprimento, né, no tamanho. Se eu pegar um fio de cobre de 1 metro e um fio de cobre de 2 metros, a resistência elétrica nele vai ser diferente. Por quê? Porque nesse caso, para a segunda lei de Ohm, ele verificou que o comprimento do fio interfere na sua resistência. Né? Quanto maior o comprimento, quanto maior a área, mais resistência ele vai fornecer. Então, se eu pegar um fio de cobre, temos 2 fios de cobre. Nele tem
um mesmo material. Então, nesse caso aqui, a resistividade dele não vai depender do material. Ele vai depender de quê? Vai depender de outros fatores. Vai depender do comprimento e vai depender da área. Quanto maior for o comprimento, quanto maior o comprimento do fio de cobre, mais resistência ele vai fornecer. Quanto maior for a sua área, menos resistência ele vai oferecer. Por isso que a formulazinha fica: resistência é igual a resistividade do material, um símbolozinho P, que significa resistividade do material. Essa resistividade do material aqui depende do material condutor que a questão vai fornecer, multiplicado pelo comprimento do fio, ele simboliza o comprimento dele, e esse comprimento ele é dado em metro, que é a unidade de medida padrão para comprimento no sistema internacional. Se uma questão trouxer esse L aqui em centímetros, milímetros, quilômetros ou outras unidades fora disso, obrigatoriamente nós vamos ter que transformar esse comprimento para metros, porque é a unidade de medida padrão, dividido pela área. A área também é a unidade de medida padrão dela, é o metros quadrados. Tem o comprimento, que é metros, e a área, metros quadrados, que é a medida da sua área. E se tiver uma questão fora de padrão dessas medidas, tiver centímetros quadrados ou milímetros quadrados, nós vamos fazer também a conversão para o Sistema Internacional de Unidades, que é o metro. Por hoje é só. Essa aula Lei de Ohm dá início ao estudo futuramente da potência elétrica. Para a gente saber a potência elétrica que um aparelho doméstico funciona, ou a quantidade de energia que ele está consumindo, por exemplo, lá, com a quantidade de energia elétrica que uma televisão está gastando, a gente tem que saber, conhecer primeiro as leis de Ohm, que é a tensão, resistência, corrente, e se tiver comprimento e área, a segunda lei de Ohm também. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar melhor em outros assuntos, e por hoje é só. Beijo a todos.